A mensagem é a número 12 e diz: teu recomeço. E Dona Joana começa dizendo assim: a cada momento, podes recomeçar uma tarefa edificante que ficou interrompida. Nunca é tarde para fazê-lo. Todavia, é muito danoso não lhe dar prosseguimento. Parar uma atividade por motivos superiores às forças é fenômeno natural. Deixá-la ao abandono é falência moral. A vida é constituída de desafios constantes. Sai-se de uma para outra em escala ascendente de valores e conquistas intelecto-morais. Sempre há que se começar a viver de novo. Uma decepção que parece matar as aspirações superiores, um insucesso que se afigura como desastre total, um ser querido que morreu e deixou uma lacuna impreenchível, uma enfermidade cruel que esfacelou as resistências, um vício que por pouco não conduziu à loucura, um prejuízo financeiro que anulou todas as futuras aparentes possibilidades, uma traição que poderia ter te levado ao suicídio. São apenas motivos para recomeçar de novo e nunca para se desistir de lutar. Não houvesse esses fenômenos negativos na convivência humana, no atual estágio de desenvolvimento das criaturas, e os estímulos para o progresso e a libertação seriam menores. Colhido das malhas de qualquer imprevisto, ou já esperado problema aterrador, tem calma e medita, ao invés de te deixares arrastar pela convulsão que se irá estabelecer. Refugia-te na oração, a fim de ganhares força e inspiração divina. Como tudo passa, isto também passará. E quando tal acontecer, faze teu recomeço, a princípio com cautela, parcimonioso, até que te reintegres novamente na ação planificadora. Teu recomeço é síndrome de próxima felicidade. Vamos começar, vamos fazer a prece. Queridos amigos, estamos iniciando os trabalhos da noite. Eu rogo ao Pai a proteção dos bons amigos espirituais para as atividades que vamos executar. Peço que nossas mentes e corações estejam prontos a receber os ensinamentos que nos serão dados e que possamos aproveitar intensamente mais esta oportunidade de enriquecimento e evolução, e pedindo a todos que serenem suas mentes e corações, vibrem o amor e a paz a todos os que nos cercam, especialmente nos irmãos com os quais contraímos dívidas emocionais, nesta e em outra vida. Pai, acompanha-nos neste novo estudo e traz brilhar em nossas mentes as lições dos bens. Assim seja. Kleber, tá com você aí, viu? Caros irmãos, uma boa noite. É com grande satisfação que eu volto ao convívio de vocês para reflexão de um tema que nos estimula bastante, principalmente nos dias de hoje. E eu sempre fico a imaginar, porque a religiosidade, ela não é algo que nasce com facilidade no nosso coração. Todos nós aprendemos uma religião. É algo quase que de berço, a criação de uma religião, conforme a criação, a forma que a vida nos oportuniza. Mas o sentimento real de religiosidade vai um pouco além. A etimologia da palavra religião significa religare,
e que é algo direto, não é? Não tem um meio caminho ou alguém que vai fazer essa interface para nós. É uma linha direta entre nós e Deus. E as religiões, elas vieram nos trazendo personagens que fazem meio que o atravessador das nossas fés, né? Como se a gente pudesse, de alguma forma, transferir a alguém ou a responsabilidade para alguém, para que a nossa fé fosse cultuada ou cultivada. Então, a religião, via de regra, é um modelo um tanto quanto dogmático, né? Com um estilo próprio, características, organização. E quando a gente descobre a doutrina espírita, e que a gente meio que se desveste da ritualística natural das religiões, a gente fica um tanto quanto perdido, se procurando, tentando nos achar nesse universo, nesses modelos diversos. E assim o espírito acabou buscando se adaptar e se encaixar em vários modelos na sociedade nos dias de hoje. E é muito desafiador, porque enquanto as outras religiões falam em apenas uma transferência dos motivos da fé, o Espiritismo expõe-nos gravemente em relação ao pensamento do Cristo, ao pensamento evangélico. Vez ou outra, nós espíritas nos pegamos, né? Meio que nos perguntando, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou agindo corretamente? Será que isso não é um desvio, né, na minha forma real de ver a vida? E por aí vamos. Mas, na realidade, esse exercício que nós acabamos fazendo, ele é em decorrência da consciência proposta por Kardec. Kardec, habilmente e sabiamente, ele convoca-nos para um modelo muito diferente de religiosidade. Ele não dá um significado claro ao motivo religioso que é a doutrina espírita, ao ponto de colocar claramente que ela não tem ritualística, que ela não tem dogmas. E quem se pegar fazendo alguma coisa dessa, com certeza está fora do contexto, porque o próprio Kardec propôs uma doutrina que pudesse, na realidade, fugir aos parâmetros normais dos estilos religiosos constituídos na época e, claro, como um grande preconizador do pensamento futuro, né, vislumbrou que agora, nos dias presentes, a gente também deveria evitar esses tipos de ritualísticas e de dogmas. Mas então, como exercitar uma religião, Kleber, que simplesmente não nos permite subterfúgios, não permite fugir por um lado ou por outro? Né? A gente vai lembrar bem que havia um personagem nos desenhos animados, me perdoe a digressão, eu sou um fã de desenho animado, e eu lembro que ainda mais quando eu era criança, tinha um tal de Leão da Montanha. Ele tinha uma frase muito característica dele, quando ele se via em perigo, ele falava, né, saída pela direita, saída pela esquerda, né, e era uma forma dele fugir de uma situação mais extrema. E acho que isso é um pouco do que constitui o modelo do religioso nos dias de hoje. Mas nem sempre a gente consegue fugir. Porque algumas coisas nos colocam meio que encurralados na parede, não é? Sem conseguir se desvincular. Se a gente fizer uma análise sociológica, né, muito clara e sem nenhuma passionalidade, né, do sentido das características ideológicas que a gente vive nos dias de hoje, né, as paixões pelo futebol, né, as paixões por determinados cantores ou atores, né, a paixão pela política e por aí vai. E se a gente for observar, o espírita ficou um tanto quanto com dificuldade de lidar com esses temas, porque ele olha e diz assim, e agora, o que é que eu vou dizer para esse cidadão ou para essa cidadã?
ou dentro do contexto familiar, quando alguém nos questiona. A grande realidade é que a doutrina espírita exige de nós eleger Jesus como modelo e guia definitivamente. E aí, quando a gente, né, como há pouco estávamos aqui comentando, né, sobre o como é difícil, às vezes, apresentar Jesus para o jovem nos dias de hoje. E eu gosto muito da forma que isso acontece, porque eu acho que todo jovem tem um pouco de Kardec, né? Ele olha desconfiado, ele duvida logo de início, nunca acredita no que a gente fala logo, né, de primeira mão, sempre consulta alguma fonte. E isso eu acho muito nobre, porque isso remete à forma de Kardec, né, escrutinar o pensamento dos espíritos naquele instante da formação da doutrina. Então, não é de estranhar quando vemos um jovem claramente questionar sobre a doutrina. Será que isso está certo? Não é? Será que essa forma, essa maneira de lidar com a doutrina, isso está certo? Então, acho isso muito coerente e que nos convida, talvez, a amadurecermos ainda mais o nosso pensamento religioso. Estou terminando um livro que me chamou muito a atenção. O livro é de um autor chamado C.S. Lewis. E ele, se a gente for pesquisar na internet, a gente vai ver que esse é o autor também de um livro, primeiramente, que mais tarde acabou se tornando, né, um filme que fez sucesso com uma trilogia e traz o nome de Nárnia, né, que são alguns personagens jovens, né, que acabam interagindo com um mundo paralelo, cheio de fantasia e que mexe também com o seu contexto de desenvolvimento, de crescimento, com os impasses que a infância e a adolescência se apresentam. Então, quem tiver a curiosidade, quiser assistir o filme Nárnia, é uma trilogia muito interessante, né? E aconselho o livro também. E esse autor, ele traz um livro muito interessante chamado Cristianismo Puro e Simples, né? E é muito interessante porque me deparei com alguns questionamentos, né, meus. Ele, na realidade, ele é pastor, né, ele é religioso da Igreja Anglicana e no período da Segunda Guerra Mundial ele acabou sendo convidado a dialogar com a tropa, né? Ele de formação, ele é inglês, né, com uma formação, né, de cátedra, um homem professor, né, bem colocado na academia, e ele se viu lá na frente da tropa e queriam que eles dissessem algumas palavras. Ele disse, meu Deus, né, como é que eu vou falar com essas pessoas? Né, mandadas por pessoas que não estão aqui, né? Porque geralmente quem manda nas guerras nunca está presente nas guerras. Ou ele está escondido em algum lugar no subterrâneo, protegido das bombas e ataques, ou, via de regra, né, vai estar lá no seu palácio distante, muito bem protegido por soldados também que colocam seu peito à bala. Mas a verdade é que ele aí foi convidado e ele vendo aquela tropa e observando que muitos daqueles ali eram muito jovens e alguns contavam a mesma idade que ele ficou a se questionar sobre os conceitos religiosos. Disse, meu Deus, como é que eu vou falar de Jesus para uma pessoa que está no fronte de guerra, preparando-se para matar uma pessoa que ele não conhece e que está do outro lado da trincheira? E ele começa a ter esses devaneios, esses pensamentos e se questionar, não é? Qual autoridade que eu tenho, né? Quem é que me delegou essa autoridade para falar de Deus ou falar de Jesus para essa tropa, explicando, orientando ou mesmo estimulando? E daí nasce os seus discursos, né? E esses discursos foram compilados e colocados nessa obra que se chama Cristianismo Puro e Simples.
Mas eu queria ressaltar um trecho que eu li na tarde de hoje que eu achei realmente algo muito reflexivo. Ele traz uma linguagem muito coloquial, muito fácil mesmo para qualquer pessoa. Não é uma obra rebuscada, nem com palavras difíceis. É uma obra de uma pessoa simples, humana, né? E que apresenta ali não só os questionamentos sobre a religiosidade dele, mas também sobre as suas reflexões perante Deus, perante Jesus e por aí vai. Mas lá em um dado momento, pasmem vocês, ele se questiona sobre a moralidade da sexualidade. E é muito interessante porque ele faz um preâmbulo que me chamou a atenção. E ele vai se questionando, né? Diz assim, mas em que momento, né, a sexualidade, né, se tornou um motivo de adoecimento da sociedade, não é? E aí ele vai buscar no pensamento freudiano, né, esses desafios que a gente se depara. Kleber, por que você está fazendo esse preâmbulo? Porque a religiosidade, ela não pode ser conduzida pelos outros. Ela só pode ser conduzida por nós próprios. Como diria a Madre Teresa de Calcutá, no final, não é eu entre eu e aquelas pessoas que eu atendo, a pessoa que passa fome, que tem necessidade. No final é sempre entre eu e Deus. E a frase é dela, de Madre Teresa de Calcutá, e eu penso que o nosso C.S. Lewis fez também esse pensamento, essa viagem nesse sentido, apresentando que por mais que ele estivesse ali discursando, conversando com aquela plateia de vários soldados assim como ele, por mais que ele se esforçasse para consolar os seus corações longe de casa, no fronte de guerra, preparados às vezes para os grandes desafios de ter que tirar uma outra vida tão inocente quanto a dele, ele começa a fazer essas reflexões de forma muito profunda. E quando ele fala sobre a moralidade da sexualidade, ele pergunta com essas palavras, né? Ele diz assim, mas quem foi que disse que a sexualidade se tornou um motivo de adoecimento? Não é? Apesar de Freud ter discursado e feito todo o seu projeto e pensamento sobre a questão dos desafios da sexualidade, que caminhos foram esses religiosos que nós estamos vivendo e que nós simplesmente nos deparando, questionando se esse momento onde a sexualidade se tornou algo tão amplo, tão diverso, e olha que ele conta o período de 1945, né, 42, 45, por aí nesse período. E aí lá para um dado momento de elucubração, de pensamento, de reflexão, ele vira e diz assim, bom, imaginemos que todos nós aqui gostássemos do alimento, da comida, e fôssemos fanáticos por comida. E lá nesse momento de fanatismo, né, eu queria que vocês elegessem um prato que vocês gostam aí. Ou de feijoada, ou rabada, o que vocês acharem. Não vão ficar acanhados, porque eu sei que alguns vão dizer assim, não, eu sou vegano, Kleber. Não, não precisa também ir tão longe. Eu sei que todo mundo gosta, porque espírita, se uma coisa que espírita gosta é de boa comida, né? Então, um prato que vocês elegessem, assim que vocês dissessem assim, rapaz, isso aqui é meu pecado, Kleber. Quem é que poderia me dizer aí? Não fique acanhado, não. É porque eu não quero ficar a noite toda aqui falando sozinho. Eu posso falar. Boa noite. Eu adoro o vatapá. O vatapá, para mim, é a comida dos deuses. Então, pois bem, C.S. Lewis, ele faz esse questionamento. Imagine que a gente aqui gostasse do caruru e tal, do vatapá, muito bem feito, daqueles, né? Que realmente deixa a gente meio zonzo quando sente o cheiro. E ele diz assim, já que a gente gosta tanto daquela comida, imaginemos que a gente tivesse
né, um lugar onde tirassem fotos daquele prato, daquele vatapá, daquela comida gostosa, da comida que nós tanto gostamos, e simplesmente a gente tivesse aquela foto daquele prato na mão. E a gente olhando ali, apreciando aquele prato, a gente olhasse por várias horas aquela foto, ao ponto de chegarmos a salivar, a sentir quase que o sabor, o gostinho daquele vatapá que o nosso querido Alberto mencionou. Ou a comida que talvez alguns de vocês pensaram. Diz assim, então como seria possível nós, à frente de uma foto, de um retrato, né, de um prato de comida, nós chegarmos a salivar, transferindo isso para o contexto da moralidade e da sexualidade nos dias de hoje, por muitas vezes, né, uma foto, uma imagem de internet ou de uma revista, de um corpo exposto, chama a atenção ao ponto de nos fixarmos e simplesmente a partir dali chegar ao ponto de nos adoecer, porque a gente não consegue quase pensar em outra coisa. E aí o nosso C.S. Lewis, ele chama a atenção, diz assim, mas como pode um cristão se permitir ao ponto de perder a clareza de consciência admirando apenas uma imagem? Então a gente precisa corrigir esses pequenos detalhes, esses pequenos equívocos que só se tornaram comum. Porque a própria sociedade nos dias de hoje, e agora eu entro um pouco em defesa dos nossos jovens, não é? Muitos de nós, através das grandes mídias e das pequenas também, porque a gente já viu que as pequenas mídias também fazem estrago, não é? Trouxemos nesse contexto algo viciante, não é? Quase é impossível você navegar pela internet, não se deparar de vez em quando com uma imagem de uma exposição extrema de um corpo, não é? Então, refletindo por aí, começamos a pensar que a religiosidade, e essa reflexão não é minha, é de Lewis, e ele vai dizendo que é importante que o cristão comece a perceber tudo que é motivo de fragilidade do seu ideal. Tudo que indiretamente pode confundir, pode atrapalhar, pode dificultar o processo de crescimento em direção a Deus. Porque, por vezes, esses pequenos artifícios que ocorrem no grande contexto da nossa sociedade acabam confundindo, intertendo e nos deixando distante da realidade que poderíamos alcançar. Quando alguém diz assim, mas puxa vida, estou muito longe de uma Madre Teresa de Calcutá. Estou distante por demais de um Mahatma Gandhi, de um Francisco Cândido Xavier, de um Divaldo Pereira Franco. Mas aonde é que simplesmente a nossa religiosidade nos levou, que simplesmente nos distanciamos tanto daqueles que são modelos para a nossa sociedade? Claro, dentre esses tantos outros, Irmã Dulce, não é? O Martin Luther King. Mas será que nós estamos tão distantes assim? E aí, lá num determinado momento, Lewis chama a atenção. Então, é necessário que façamos um movimento de volta às nossas raízes. Aonde foi que eu deixei de ter aquele encontro real e individual entre mim e Deus? Em que instante as nossas orações se tornaram tão automáticas, tão repetitivas, que simplesmente elas compensam o artifício da sonoridade ou das palavras para a sociedade
mas não mobiliza internamente o indivíduo no sentido de religação com Deus. Em que instante nós automatizamos as atividades da casa espírita ou aquelas às quais estamos envolvidos e que por esse automatismo, apesar de resolver o problema do outro, ele não consegue resolver o nosso próprio problema. Quando olhamos na dimensão em que nós estamos nesse exato momento, vamos percebendo as tantas diferenças que se apresentam mesmo numa única leitura do pensamento religioso. Se pegarmos um texto de Kardec, do Evangelho, do Livro dos Espíritos, dos Médiuns, do Céu e Inferno, ou da Gênese, ou mesmo do que é o Espiritismo, o pequenino livro, e tão grande, com tão excelente conteúdo, qual deles vai trazer uma frase a qual, colocando-nos aqui, cada um vai ter um ponto de observação diferente se a gente se dedicar a isso, olhando o que aquela frase pode realmente nos dizer, ou simplesmente nos dizer absolutamente nada. Na nossa experiência em lidar com jovens, a gente foi entendendo que por muitas vezes não é o jovem que não consegue perceber o conteúdo a que está sendo apresentado para ele. O grande problema é que nós próprios ainda não refletimos acerca daquele conteúdo. Eu costumo dizer que o evangelizador, ele acaba se tornando privilegiado no conceito religioso, porque como ele tem que ler, estudar e criar uma atividade para apresentar para os jovens ou as crianças, ele acaba tendo que fazer uma nova leitura do que ele talvez leu há muitos anos. Então, se eu vou lá falar sobre o homem de bem, um texto comum, muito bem conhecido do Evangelho e que todos nós tivemos acesso, mas quando eu vou preparar aquela atividade e acabo tendo que reler o homem de bem, eu começo a descobrir nuances daquele homem de bem que eu ainda não tinha observado, não tinha prestado atenção. Ao ponto de que os jovens, aqueles ou crianças que eu fui levar a minha mensagem, né, às vezes nos considerando o máximo ou detentores daquele conteúdo ou da verdade, pelo menos que momentaneamente passa por nossas mãos, a gente vai percebendo que aquela criança e aquele jovem acaba despertando curiosidades, né? Eu diria curiosidades as quais a gente esqueceu de observar ou momentaneamente ficamos um tanto quanto apáticos na nossa leitura, mas que ele conseguiu despertar-nos. Queridos irmãos, por mais que os desafios ocorram em nossas vidas, essa busca pela religiosidade, por mais que estejamos num grupo, numa coletividade, a percepção, o envolvimento, a qualidade da prática doutrinária, ela é diferente. Fazendo cada um de nós seres exclusivos no processo de cristianização. E que mesmo que a gente tentasse, ou como nós tentamos, via de regra, fazer um modelo que possa ganhar abrangência dentro das nossas casas religiosas, ainda assim, cada um aqui vai dar um pouco do que é o seu pensamento, a sua vivência, a sua experiência de vida. E isso acaba dando uma característica muito própria daquilo que é apresentado. Às vezes, eu
fico a observar os meus companheiros durante o passe, porque eu acho que é muito interessante, né? As pessoas, assim, precisam aprender a observar os outros quando estão em suas atividades. Eu não posso ser um palestrante que não assisto palestra de outras pessoas. Eu não posso ser um passista que não presta atenção no outro companheiro quando ele aplica o passe. Porque é exatamente nessa praxe das atividades que envolvem a casa religiosa que nós damos sentido à nossa religiosidade. Não é que eu esteja fazendo simplesmente igual ao outro ou repetindo os mesmos movimentos, mas é o que vai naquele contexto como motivo a mais para que o passe, aquele atendimento fraterno, aquele diálogo com o companheiro, aquela doutrinação ou dialogação, para usar uma palavra mais moderna, com os espíritos, elas não podem ser alimentadas ou reforçadas com as experiências dos outros. Para que eu não seja um simples repetidor de palavras. As palavras que eu aprendi, eu estou a repetir. Mas que eu possa, através de uma repetição, em um determinado momento, criar uma linha muito própria, muito minha, de conduzir aquelas atividades. Isso é tão interessante que alguns aqui vão dizer, claramente, eu já ouvi alguém dizer, que gosta muito do passe de Fidelis. Ou outro vai dizer assim, rapaz, seu João, no atendimento fraterno, parece que a gente está conversando com um amigo, com uma pessoa querida. Para a gente perceber o que, como, na realidade, essa diversidade que acontece dentro da casa religiosa, ela representa também uma forma de leitura que nós precisamos fazer para reforçar ou melhorar ou qualificar a forma que praticamos, que vivenciamos a doutrina. A busca da religiosidade, ela passa inicialmente por uma repetição do modelo que vimos. O nosso Alberto disse assim, a gente tentou falar sobre as coisas de Jesus para os jovens, mas principalmente as coisas que os jovens consideravam poder também repetir, reproduzir, imitar. E aí eu fiquei imaginando, digo, meu Deus, mas nós não somos bons imitadores de Jesus? Porque tem dia que a gente está tão bom, tão bem, que parece que nosso passe levantou um defunto. Mas tem dias que a gente está tão para baixo, tão assim, né? Abalado pelas coisas que aconteceram no percorrer do dia, que a gente não vai bem. E aquela fala, ou aquele passe, ou aquela motivação que gostaríamos de ter, ela vai meio que frágil, fragilizada e às vezes debilitada, porque não encontrou o suporte adequado. Por isso que Kardec vai chamar a atenção no Livro dos Médiuns da importância da coletividade na prática mediúnica. Porque o grupo que se propõe a uma atividade mediúnica é exatamente um grupo que tem que ter uma certa intimidade e amizade uns pelos outros. Para que, na realidade, quando alguém estiver dando uma incorporação, eu não fique aqui torcendo pelo espírito que está comunicando, ao invés de estar torcendo pelo doutrinador que está doutrinando. Então, se Kardec mencionou da importância dessa harmonia do coletivo no contexto da atividade mediúnica, imaginemos que, na realidade, isso se estende a todas as atividades
da casa religiosa. Alguns anos atrás eu conheci uma grande amiga, que se tornou grande amiga, a qual tive a oportunidade por várias vezes fazer palestras na sua casa religiosa. E quando eu digo sua, porque ela chegou a morar na instituição que ela criou. E o mais interessante é que aquela instituição, apesar de ser uma instituição muito bem qualificada, não é? Com uma área proporcionalmente em relação a demais construções que a gente conhece de casas espíritas, uma instituição muito boa e agradável, mas que ela nos confidenciou algumas vezes, dizendo assim: Kleber, eu não entendo, meu irmão, porque as pessoas não param aqui na nossa instituição. Elas vêm, participam por um tempo e depois vão embora. Eu lembro muito bem que a idade e o adoecimento chegou para essa nossa amiga. E a instituição, de alguma forma, foi se fragilizando. Por fim, os filhos tomaram conta, porque ainda estava no nome daquela companheira, e ela simplesmente desapareceu do contexto das instituições espíritas. Quando trago essa narrativa de um caso real, é para nos convidar a essa reflexão. A religiosidade não é algo simplesmente parado, estático, mas é uma ação coletiva de desenvolvimento individual. E que toda vez que a gente se fechar para o grupo sente. E toda vez que a gente se distanciar dele, o grupo vai sentir. E é muito interessante para que a gente se pergunte, porque a pergunta não pode vir de outro companheiro. Tem que vir de nós próprios. Porque quando Jesus diz para orar e vigiar, é para que possamos, antes de alguém virar para a gente e dizer assim: não estou sentindo que você não está bem, eu ter a sensatez de dizer: hoje eu não estou bem. Para que uma vez, através dos passes, da água fluidificada, da convivência com meus companheiros, do fortalecimento do coletivo, eu possa me sentir bem, amparado e poder seguir em frente. Alguém parece, Alberto, que levantou a mão aí, Fidelis. É uma pergunta? Não, eu acho que levantou a mão, eu vi também aqui, mas pode prosseguir. Não foi nada, não. Mas tranquilo. Qualquer coisa estou à disposição, tá bom? Se não souber responder, fica para outro dia. Tá bom, okay, gente? Seguindo com as reflexões, então, penso que a gente precisa começar a refletir o como estamos naquele grupo religioso. Porque não pode ser simplesmente um movimento de massa. É muito mais do que isso. Pensemos nos 12 apóstolos de Jesus. Porque alguns vão dizer assim com essa clareza: mas Kleber, aquelas pessoas, aqueles espíritos, eram espíritos diferenciados. Bom, mas todo mundo é diferenciado. Eu ainda não vi ninguém igual. É cada um com as suas cismas. E se a gente olhar as cismas de Pedro, são as cismas de muitos de nós. Quantas vezes a gente fica se perguntando, não é? Se está certo aquele indivíduo que está pregando ou conversando ou falando ali ao acolá, não é? Quantas vezes somos Tomé duvidando e querendo botar o dedo na ferida para ter certeza? Essa forma que a religiosidade ela acontece nas nossas vidas, ela tem que ser um movimento o suficientemente forte para nos conduzir em direção à religião que nós estamos nos ligando. Porque senão ela vai se fragilizando ao longo do tempo.
E quando a gente não encontra amparo nos companheiros, nas pessoas que estão ali ligadas ao trabalho, que são, na realidade, aquelas que mais sofrem as pancadas. Porque quem lidera, quem coordena, quem estimula, geralmente é quem mais leva a pedrada. E em todos os sentidos. E não duvidemos que isso é real. Porque às vezes a gente diz assim, meu Deus do céu, eu vou para o centro hoje, não sei como. Porque, né, a esposa não estava bem naquele dia, os filhos deram um trabalho danado, os problemas na empresa, ou no trabalho, ou na vida profissional aconteceram, as coisas dentro do lar não estavam bem, mas a gente está lá fiel, porque a gente tem um horário, uma atividade para participar. E a gente fica se perguntando, mas como é que eu vou para casa religiosa se na minha vida está tão desorganizada? A grande questão não é essa pergunta. A pergunta a gente teria que falar para aqueles primeiros que ali estavam com Jesus. Porque quem disse que Pedro era um homem de vida farta, muito bem colocado, seus filhos todos encaminhados? Não. Ele praticamente abre mão de seus horários, alguns deles importantes, para o trabalho de um pescador. Porque o pescador, ele vive daquilo que pesca e não tem outro jeito para ganhar dinheiro. E para o sustento do lar, ele muitas vezes teve que sacrificar alguns horários, alguns momentos. E é isso que às vezes a gente não entende. E que precisa ter o cuidado de uns com os outros para que a casa religiosa seja o porto seguro para aqueles que muitas vezes estão à deriva durante a semana. Porque não é só os frequentadores que por muitas vezes vão à casa religiosa porque estão abalados com dificuldades. Muitas vezes nós também estamos. E vamos lá, porque naquele dia, não é? Eu posso ouvir uma frase importante que vai me conduzir a uma reflexão, ou às vezes a oração de alguém que foi feita e aquilo já me despertou e me tocou, me trazendo para uma realidade diferente, fazendo com que aqueles motivos que pudessem ser impedimentos se abrandassem, amenizassem e eu pudesse terminar a minha atividade, o meu compromisso e retornar para casa sem dificuldades. A gente vai encontrar nas obras de André Luiz algumas dessas reflexões, aonde muitos daqueles médiuns tinham suas vidas em tremenda dificuldade, maridos que gostavam de beber, crianças atormentadas que perturbavam boa parte do dia, e aqueles estavam lá fiéis no momento exato da atividade mediúnica para cumprir com suas obrigações. Então, a reflexão sobre religiosidade precisa se ampliar ao contexto de que cada indivíduo na casa espírita, cada indivíduo na casa religiosa traz o seu fardo junto com ele. E como nós temos o nosso fardo, o nosso peso, eu tenho que ter o cuidado de, quando for acomodar o meu fardo, não colocar em cima do outro, não colocar sob o pé do outro, para a gente ter, principalmente, um lugar harmônico e que realmente se torne o porto seguro. Porque a gente pode andar mundo afora, visitar outras instituições. Alguns amigos dizem assim, eu tenho um amigo que eu digo que ele é uma verdadeira abelha, porque ele não para em um centro espírita, né? Ele dá passe no centro espírita X, ele participa da mediúnica do centro espírita Y, ele participa do grupo de estudo na casa tal. E eu disse, meu amigo, meu irmão, me diga uma coisa, finalmente, você já não se decidiu por nenhuma dessas instituições? Diz assim, mas Kleber, eu gosto tanto de participar do grupo de estudo da casa espírita tal.
Se você soubesse os dias de passe no centro espírita tal, meu amigo, parece que eu tô, sabe aquela coisa que eu tô inspirado? Eu disse, é mesmo, rapaz. E eu fico imaginando, né? Ao ponto de eu dizer de vez em quando a ele, eu digo bem assim, olha, eu sei que tu tem uma cara de pau danada, porque se eu fosse um desses dirigentes de uma casa espírita dessa, eu ia botar você para correr, para você tomar vergonha e procurar um centro espírita e ser sério nesse centro espírita. Ele morre de dar risada, mas continua assim e aos poucos envelhece da mesma forma. Mas eu respeito e acredito que essa é a maneira dele enxergar a religiosidade. Mas religiosidade não é popularidade. Eu não preciso ser popular nas instituições espíritas para exercer a religiosidade, porque esse compromisso é único e exclusivamente meu. Porque a busca, por mais que estejamos no coletivo, ela sempre será individual. No discurso de C.S. Lewis, ao qual mencionei há pouco, ele continua numa reflexão muito profunda. E ele diz, queridos irmãos, nós não podemos nos deixar adoecer. Sabemos que as facilidades do mundo são muito graves. Algumas delas com um arrastamento que, por mais que queiramos nos desvincular, não vamos conseguir. Às vezes precisamos pedir ajuda naquele lugar onde estamos, àquele que nos dirige dentro daquela casa religiosa, para nos dar força, nos estimular no sentido de superar os nossos vícios e fragilidades. Porque não são poucos. E por isso, eu fico às vezes me questionando, e eu não minto a vocês, eu sempre me pergunto se eu estou realmente sendo honesto com a doutrina que abracei. Porque se eu simplesmente me considero aquele que já é simplesmente o senhor de si, significa que eu não tenho mais nada para aprender. E o Cristo, em nenhum momento, deu ponto final em nossas existências, dizendo que dali por diante deveríamos parar. Pelo contrário, ele nos deu estímulos para que continuássemos nos modificando e melhorando. Não é à toa que Judas retorna como Joana d'Arc. As dores da crucificação do Cristo, do amigo querido e que foi vendido, retorna de forma de chagas abertas num corpo frágil daquela pequena garota que conduziu uma nação à vitória sobre a outra e que teve as suas carnes delaceradas, ao ponto de alguns dizerem que os seus sofrimentos foram mais cruciantes do que o próprio Cristo viveu no momento da cruz. Eu digo não no contexto psicológico e emocional, mas principalmente no sentido físico, dos ferimentos e machucados que ela sofreu. Porque um corpo masculino, por mais que ele seja sensível e frágil, ainda é um corpo masculino. O corpo feminino, por si só, para uma garota, então, que contava apenas 16 anos, foram marcas que rasgaram-lhe as carnes profundamente. Então é necessário que a gente comece a fazer um movimento, sim, mas não só simplesmente de ir em direção à casa espírita, mas trazendo a casa espírita para dentro de nós, para dentro dos nossos corações. Quando eu me dirijo à casa religiosa que eu participo, eu sinto que aquele lugar, aquelas pessoas moram dentro de mim. Eu sinto que a doutrina que abracei, ela constitui tudo que eu vivencio. E eu não estou falando aqui como guru.
já adiantei isso dizendo, eu estou me colocando exatamente como todos nós estamos. Porque a doutrina é uma doutrina de profunda reflexão, que convida e abala todas as bases que conhecemos até os dias de hoje. A frase de que ao encontrar Jesus, ninguém mais consegue ser o mesmo. Essa frase é lapidar para a doutrina espírita. Ninguém que conheceu a doutrina espírita consegue ser o mesmo depois de conhecê-la. A nossa consciência nos exige. As nossas atitudes são cobradas. Tudo que fazemos é como se o tempo todo aquilo nos incomodasse. Um erro, ele simplesmente não tem o mesmo peso para o cristão espírita como para o indivíduo comum. Nós levamos a vida de uma forma a qual muitos não gostariam de viver. Porque utilizamos a mesma frase que Paulo utilizou, onde simplesmente nos colocou no passado o que estamos hoje no presente. Que somos exatamente aqueles indivíduos que estão no mundo, mas não são do mundo. Que vivenciam uma vida de trabalho, familiar, social, mas que não pertence àquele contexto. Então, a quem pertencemos, Kleber? A religiosidade que abraçamos. Impossível será, depois que conhecemos a doutrina espírita, se desvincular dela. Tudo que fazemos, todos os erros que cometemos, tudo nos leva à doutrina espírita. E por incrível que pareça, as outras pessoas tomam isso como referência. Você lembra de fulano? Fulano fez isso assim, menina, não diga, mas ele é espírita. Como isso deixou de acontecer? Mas aos poucos retorna ao mesmo palco das nossas emoções. Porque à medida que amadurecemos, que crescemos, que envelhecemos na doutrina espírita, nós vamos descobrindo que as exigências se tornam mais contundentes, que nós nos cobramos e nos exigimos muito mais do que no passado. O livro é um livro muito pequeno e muito simples. E ele tem como título: Que faria Jesus se estivesse no seu lugar? É uma obra protestante que traz uma história das mais impressionantes e que nos convida a fazer essa reflexão nos dias de hoje. Porque eu não posso dizer que sou cristão se eu não ajo pensando no cristianismo. André Luiz vai nos contar: uma semana de doutrina é o suficiente para sairmos a pregar, a falar dessa doutrina que nos envolve. Eu diria que muitos de nós, depois de tantos anos, precisamos rever tudo aquilo que fizemos até aqui e definitivamente ir em direção à doutrina e ela em direção a nós. E não é no sentido de simplesmente se chocarem, mas é de se entrelaçarem, onde o conceito doutrinário, onde o pensamento espírita se torne a nossa vida e a nossa vida se torne a doutrina espírita. Queridos irmãos, nesses dias tão difíceis, onde tantas coisas abalaram as famílias, eu diria que há uma urgência de apresentarmos a doutrina espírita para quem amamos. E ainda mais,
se pudermos, porque as palavras não são minhas, é apresentada por Jesus. Primeiro precisamos nos amar. Só nos amando conseguimos amar o outro. Então façamos também esse movimento para que a doutrina adentre os nossos corações e jamais saia de lá, tornando não simplesmente de nós espíritas, mas nos tornando filhos de Deus, irmãos do Cristo, no mesmo pensamento, na mesma ideia, no mesmo sentido de humanidade, que vai transformar o nosso planeta num mundo de regeneração. Que Jesus nos abençoe, nos envolva e nos ampare, agora e sempre. Eu vou tentar utilizar um pouco da minha opinião e daquilo que é a reflexão de alguns autores. Alguns de nós vamos lembrar muito claramente isso, né? Todo mundo já viu um espiritólico, né? Um espírita protestante e por aí vai, né? Todos nós já vivemos um pouco disso, porque às vezes acontece e traz daquele sentido, daquela religiosidade a qual pertencíamos ou que fomos educados. Então é muito natural que isso aconteça, a gente comparar. Eu me lembro que há alguns anos atrás, eu conversando com um grande amigo meu, aí eu dizia assim, rapaz, como o evangelho, ele traz aquele ranço católico ainda, né? Algumas frases são muito contundentes, são muito fortes, né? Faça, diga, realize, né? Então, eu ficava assim, mas é muito forte, né? Aí dizia assim, mas Kleber, como não deveria ser se a maioria daqueles que produziram aquele livro são espíritos que vieram da Igreja Católica? Então, de alguma forma, a doutrina espírita, ela herdou desses pensamentos religiosos de todos os tempos um pouco do protestantismo, um pouco do catolicismo, um pouco do espiritualismo, mas eu chamaria a atenção que Kardec traz como modelo e guia Jesus. E por muitas vezes nós fazemos elogios a diversos indivíduos, diversos autores ou pensadores, mas ele é o nosso modelo e guia. Então é necessário que ele seja apresentado por primeiro. E nós estamos vendo claramente um desvio dessa atenção. Alguns que se dizem religiosos usam arma e matam. Alguns que são pensadores e que elegem a família como ideal e entregam a arma na mão de uma criança. E eu fico me perguntando, eu digo, bom, se eu entendi a doutrina espírita, ele diz que eu não posso utilizar da violência como motivo da educação. E Kardec, por excelência, era um educador. Trazendo o pensamento de Pestalozzi, se tiver algum pedagogo aqui, vai saber bem do que eu estou falando, traz o pensamento pestalozziano de uma forma inteira e que a mais se aproxima do pensamento espírita. Só que nós, por muitas vezes, gostamos de incorporar detalhes, rituais, dogmas, que precisam, aos poucos, serem retirados da doutrina. O que é doutrina? Bom, o passe é do espiritismo? É. Aí as pessoas às vezes me dizem assim, mas Kleber, mas e as outras terapias alternativas? São terapias alternativas. Eu sou da área da saúde. Eu respeito as terapias alternativas? Claro. A acupuntura é bom? É. Mas é espírita? Não. É uma filosofia de origem chinesa. Então é importante que a gente coloque as coisas no devido lugar, para que a gente não crie uma perturbação naquilo que Kardec nos apresenta. Alguns loucos costumam dizer que Kardec está ultrapassado.
e eu chamo de loucos. Porque se tivesse um pouco de juízo, iam estudar um pouco mais de Kardec e vão ver que ele com certeza nos mostrou tudo que poderia através dos espíritos. Agenor, eu concordo sim com o que você acabou de colocar, meu irmão. E eu digo ainda um pouco mais. Eu diria para você que a palavra religião, apresentada através da doutrina espírita, é a única orientação que a gente vai encontrar no rol das religiões, ou dos modelos religiosos, que realmente nos liga a Deus. Me incomoda profundamente a primeira questão do Livro dos Espíritos. E eu sempre fico relendo, porque eu digo, meu Deus, como pode ser tão profunda esse questionamento? Porque Kardec pergunta de forma impressionante. Ele pergunta: que é Deus? E os espíritos respondem: causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. A abrangência disso, nós como espíritas ainda não nos demos conta. Porque na realidade, se a gente for examinar as leis que a ciência nos apresenta, são leis inexoráveis. Mas cada uma vai sofrer sua alteração mediante o orbe que se apresenta. Então significa que a lei de Deus, ela permanece na consciência humana, porque na realidade é esse o alojamento do espírito. Nós precisamos consolidar essas leis para que seja motivo a mais na nossa ascensão como espíritos. E por muitas vezes a gente se desliga disso, meio que atrapalhado pelas veredas que o caminho nos apresenta. Às vezes alguém puxa a conversa comigo e eu geralmente não menciono que sou espírita, principalmente na academia, no âmbito escolar ou educacional, eu nunca menciono que sou espírita, apesar da grande maioria saber que eu sou. Mas por que isso? É para que eu não me traia no sentido de falar algo que não seja exatamente o que a ciência apresenta. Porque o próprio Kardec nos convida a essa reflexão, que quando o espiritismo não pudesse responder ou atender às nossas necessidades, que seguíssemos a ciência. E eu, até agora, não vi um senão que a doutrina espírita não conseguisse assinalar como algo real e positivo em todo o contexto da ciência moderna, e eu digo, nos últimos 50 anos ainda mais. Porque cada vez mais a ciência quântica se aproxima do modelo do espírito apresentado por Kardec pelos espíritos. Tem hora que eu fico impressionado quando algum pesquisador ou pensador, agora há poucos dias, esteve na cidade do Porto, em Portugal, né, um japonês que me chama muita atenção, que é o Masaru Eneda. O homem está fazendo uma pesquisa das mais impressionantes. Ele fotografa os cristais d'água à medida que a água sofre alguma influência sobre sonoridade ou qualquer tipo de energia. Pasmem vocês que ele fala uma palavra e simplesmente as moléculas d'água se organizam em forma de cristais que são possíveis serem captados em fotografias com estruturas nanométricas. É impressionante as formas que ele consegue. E isso nos chama a atenção porque a doutrina espírita já nos apresentava a água fluidificada. Quando muitas vezes a gente diz assim, coloque um vasilhame d'água próximo quando estiver durante o evangelho. Quem é que fala palavrão durante o evangelho? Quem é que fala sobre coisas ruins durante o evangelho? À medida que a gente impregna a água, ela se modifica.
E o teste, ele traz algumas fotos que são impressionantes. Num determinado momento, ele fala o nome de um dos personagens de maior destaque na nossa sociedade e na história, que causou um dano terrível aos judeus. E quando ele fala a palavra Hitler, os cristais se modificam de tal forma que chegam a se desagregar. Para a gente ver o quanto de potencial essa doutrina já trouxe até aqui e que a gente ainda vai ver nos próximos 50 anos e que eu espero estar vivo para poder ainda mais apreciar. Quem gosta da literatura, o autor Og Mandino tem um livro que me impressiona até os dias de hoje. Eu li ainda muito jovem. Não que eu seja velho, graças a Deus não sou, viu? Vocês não se confundirem aí. Mas Og Mandino tem uma obra chamada O Maior Vendedor do Mundo. E um pai faz exatamente algo da mesma forma. Dá um bem ao filho para que ele venda na feira por determinado valor. Né? E é muito interessante porque na sua trajetória ele encontra valores diversos e geralmente colocando um valor muito abaixo do que o pai tinha pedido para vender. Eu estou resumindo a história, mas o livro é um livro especial que deve ser lido por todo mundo que gosta de literatura. Mas lá as tantas, ele simplesmente retorna e diz assim, olha pai, eu não consigo vender por esse valor, que é um valor muito alto que o senhor deu. Então, como é que eu posso? Como é que o senhor pede para que eu consiga me tornar um bom vendedor para vender um negócio desse que o senhor botou um preço tão caro? Não era melhor que o senhor baixasse o preço? E ele aí convida o filho e vai a um joalheiro da cidade e pede uma avaliação daquela peça. E pasmem vocês, o joalheiro dá um preço 3 vezes maior do que o pai tinha colocado o valor naquela peça. Então talvez tenha uma similaridade desse pensamento. Porque o valor, às vezes, é o que nós damos àquilo que temos. Talvez um filho nosso possa receber um carro zero e ficar muito impressionado. Mas se ele nunca teve o aconchego do peito do pai, uma palavra de estímulo amigo, um ensino em relação a uma religiosidade, talvez aquele carro, como tudo mais que o pai queira entregar ao filho, não tenha o valor que ele gostaria que o filho desse. Porque as coisas se deterioram, mas o verdadeiro valor das coisas jamais se deteriora. Alguém aqui deve ter recebido um presente do seu pai e quando às vezes vai lá ao armário e olha e diz assim, meu Deus, quem me deu isso aí foi meu pai. E lembra com um carinho, uma satisfação, e não é pelo valor daquilo que ali está, mas é o sentimento embutido naquilo que foi lhe entregue, com um valor que por mais que a pessoa diga por milhões, ainda assim você vai hesitar em vender. Pelo valor sentimental, que é assim que as pessoas chamam, né? E eu diria que é um valor espiritual. Porque muito mais tarde, por vezes, grandes médiuns vão relatar que estiveram em algum lugar e ao tocar em algum determinado instrumento, móvel, livro ou quadro, tiveram um momento onde eles simplesmente entraram numa espécie de convulsão pela sensibilidade tátil que o levou a reproduzir as emoções e sentimentos daquele objeto que ali estava. Isso nos convida a uma reflexão ainda mais profunda. Qual o valor real que estamos dando às coisas? Eu costumo sempre dizer para os meus filhos, e não é porque eu sou perfeito, não sou um guru, como eu já falei, mas eu digo sempre a eles,
e digo, se tem algo de valor que eu estou deixando para vocês, que nós estamos deixando para vocês, é a doutrina espírita. Porque quando você tiver uma dor grave, emocional, a doutrina espírita vai lhe socorrer. Quando você tiver um problema emocional, sentimental grave, quem vai lhe socorrer é a doutrina espírita. Porque só a doutrina espírita, ela pode lhe dar essa segurança. E não é porque ela é a melhor religião do mundo, é porque ela esclarece pontos que nenhuma outra lhe esclarece. A imortalidade da alma, a certeza da vida em outros planetas, a reencarnação, a crença firme e forte em Deus, um Deus único, a comunicabilidade dos espíritos. Então, se a gente não dá essa convicção, e quando eu digo convicção é diferença de crença, porque o que a gente acredita hoje pode não acreditar amanhã. Mas algo que é entregue por convicção, ele se consolida e jamais se perde. Disse, muito boa essa história. A gente lá no centro, nosso atendimento fraterno é dia de terça-feira, estou lá nas terças-feiras, né? Aí às vezes a gente comenta entre a gente, né? Diz assim, olha aí, lá vai o ladrão de passe, viu? Daqui a pouco ele vai entrar de novo, né, na sala do atendimento. Chama a atenção e tal, e diz, olha, você já tomou passe, de vez agora a outra pessoa e tal. E por aí vai. Porque realmente quando o tio Divaldo tá aí, às vezes a casa tá muito cheia e tem muita gente para dar passe, né? E aí às vezes a gente tem que chamar mesmo, pedir a pessoa para entender. Mas disse, é muito natural que isso aconteça, né? E eu hoje entendo quando às vezes a gente ouve alguém dizer assim, fulano frequenta. Ele não é colaborador, ele é um frequentador. Aí eu fui entendendo aos poucos. Quando eu era jovem, às vezes eu achava estranho, né? Porque quando a gente é jovem, a gente quer que todo mundo seja espírita, né? Eu não sei se vocês já passaram por essa fase. É uma fase que eu queria empurrar espiritismo goela abaixo das pessoas, né? E eu ficava danado quando a pessoa não entendia. Mas você não entende a reencarnação? Não é possível. Bom, eu vou te dizer, você é meio burrinho, né? Mas era a alma e o temperamento juvenil, né? Que às vezes ainda tento guardar nos dias de hoje, só pelo menos para me sentir ainda vivo e firme e forte. Mas isso é muito natural que aconteça, né? É o que a gente chama de frequentador, né? Ele não é um colaborador, não é um participante. As pessoas às vezes vão à instituição espírita, e não digo só no espiritismo, mas em todas as religiões, e frequentam os templos religiosos. Mas quando alguém se aproxima, diga assim, menino, venha no outro dia, tal, venha no dia de distribuição de coisas para você participar, ajudar. Menina, parece que você ali botou o indivíduo para correr, ele nunca mais vem na sua instituição. Né? Cai fora. E quanto mais você disser assim, não, mas eu tenho um trabalho aqui, eita, iaia. Aí falou em trabalho, neguinho foge, corre, não volta mais. Não é? É porque são frequentadores. E a gente tem que compreender. Isso acontece no catolicismo, no protestantismo. Né? Eu tenho amigos protestantes da Igreja Batista, às vezes a gente dá risada muito, né? Diz assim, a gente já conhece, Kleber. Né? A pessoa vem e senta no último banco, né? Porque ali já é estratégico, né? Mesmo a gente se aproximando, venha para mais perto e tal, né? E tal, para receber, né, as boas energias do pastor e tal, para ele estimular ainda mais. Menino, quem disse que ela vem? Lá ela fica lá na ponta do banco, já esperando. Tal. Não nem terminou direito a pregação, ela já cai fora e vai embora. Né? Então, essas pessoas são muito naturais que elas aconteçam, né? E entra um pouquinho naquela história das sementes, né? São sementes que ainda estão muito na superfície da terra. Né? Elas não se aprofundaram, não se deixou fecundar. Né? E por serem ainda muito da superfície, vão demorar até para brotar. Né?
E a nossa ansiedade, às vezes, é que elas floresçam, mas elas ainda não conseguiram nem rachar a semente para poder brotar. É muito natural que aconteça e a gente vai encontrar sempre esses personagens. O mundo pode se tornar de regeneração, mas nós outros, cada um ainda vai viver num patamar diferente. E é muito natural que isso aconteça, que não somos iguais por mais que queiramos, né? Mesmo no mundo renovado, todos nós ainda teremos um meio a passo, né? Uns a passo de tartaruga, outros a passo de lebre, né? Outros quase que um cavalo desses de puro sangue, por aí vai. Mas é compreensível que aconteça. E realmente essas pessoas nos tiram o rebolado, como diria no passado, né? Nos tiram mesmo. Queridos irmãos, nesses dias onde os desafios se apresentem, pensa sempre em Jesus. Esse modelo e guia jamais será desgastado na nossa sociedade. Ele tem sido há mais de 2000 anos a luz que guia nós todos, aos cegos, estropiados, aleijados, nós outros tantos, que tão frágeis somos, com tantas fragilidades que temos. Então roguemos sempre a eles, como o motivo real de nossas existências. Por vezes, eu digo assim: Jesus, como eu sou pequeno. Às vezes queria ser grande, mas tenho medo dos maiores que eu. Às vezes eu queria ser pequenino, tão pequenino que sumiria entre as formigas, mas sei que ainda assim terá alguns muito menores do que eu. Nesses desafios entre grandezas que o mundo apresenta para todos nós, eu peço a Ti, Jesus, que visite cada lar aqui representado, que entre com o maior e melhor convidado, que tome a melhor posição à mesa ou à sala e que conviva conosco. Que nos fale mais uma vez, como falou a Pedro, sobre as delícias de ser cristão. Bondoso Mestre, nesses dias tão desafiadores, onde o mal quase atira nossa face, permite que eu continue pacífico, gentil, que eu respeite mesmo que seja tão diferente de mim que eu ainda não consegui conceber. Que eu possa amá-los sem restrição, mesmo aos que nos ofendem, que falam mal de nós, que não gostam de nós, que vivem no nosso encalço, machucando, dilacerando, falando coisas perturbadoras. Peço também por eles, porque muito mais do que eu, eles precisam de Ti, Jesus. Mas é nesses dias especiais, entre amigos, entre irmãos, esta palavra doce, conhecida e proclamada, irmãos, que eu Te peço encarecidamente que nos abrace a todos, como irmãos que somos, conduzindo em direção ao mundo de regeneração. Envolve-nos e nos ampara, querido Mestre, agora e sempre. Que assim seja.